A desobediência leva ao desastre, por F.B. Hall. Quando o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo que ele conhecia as Sagradas Escrituras desde a sua infância, ele aludiu, é claro, àquela parte de nossas Bíblias que chamamos de Antigo Testamento. Foi capaz de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Hoje temos a luz muito mais clara do Novo Testamento que nos diz respeito à salvação da alma. Mas quanto à salvação, que todos nós tanto necessitamos dos perigos do mundo e das seduções de Satanás, o Antigo Testamento permanece cheio de instruções, o que nos tornará sábios, se apenas o observarmos. Tomemos um exemplo notável. Existem muitas figuras humanas notórias em suas páginas, mas nenhuma delas é mais resplandecente do que o rei Salomão. Lemos os primeiros capítulos de 1 Reis e observamos que tudo que se referia a ele estava a seu favor. Ao nascer, ele recebeu um segundo nome, que significava amado do Senhor. Ele assumiu o reinado exatamente quando a nação de Israel havia sido ampliada e consolidada por seu pai Davi. A paz reinou em todos os lados. Além disso, quando testado por Deus, o desejo que ele expressou foi muito aceitável, pedindo sabedoria, e ele recebeu, e muito mais. Seu conhecimento de Deus era tão excepcional que a fama dele viajou para longe, pois a rainha de Sabá foi atraída por ele, pelo conhecimento. Ela veio a Salomão não porque ouviu falar de seus dons literários ou de seu vasto conhecimento da história natural, 1 Reis 4, mas por causa da sua fama a respeito do nome do Senhor, 1 Reis capítulo 10, verso 1. E então, voltamos para 1 Reis capítulo 11, e o registro que se põe diante de nós parece quase inacreditável. O que? Este rei altamente abençoado e altamente dotado termina seus dias como adorador de ídolos abomináveis, erguendo lugares altos em sua honra, trazendo consigo a severa disciplina de Deus e lançando as sementes que finalmente destruiriam toda a nação. Este desastre quase inacreditável é garantido pela palavra de Deus, e suas raízes são expostas, para que possamos ser salvos de qualquer coisa semelhante. Escrevemos raízes, pois podemos discernir uma variedade de causas, mas todas surgiram de uma causa principal. A raiz principal, se assim podemos chamá-la, de todo o desastre foi encontrada na desobediência à palavra de Deus. A primeira etapa errada que notamos é mencionada no início de 1 Reis capítulo 3. Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou sua filha por esposa. Nos dias de Moisés, o povo era instruído a não se casar com filhas de povos pagãos. Veja Êxodo capítulo 34, verso 16. O Senhor sabia que mal resultaria disso, e assim o proibiu para todo o povo. Salomão pensava que estava tão elevado acima das pessoas comuns que as leis que se aplicavam a elas não se aplicavam a ele? Ou ele pensou que o lapso de tempo desde Moisés e as condições alteradas tornavam esta lei obsoleta? Se agora lermos Deuteronômio capítulo 17, verso 14 ao 20, veremos como Deus previu que quando estivesse na terra, chegaria o dia em que Israel exigiria um rei. E assim, antecipadamente, leis especiais foram decretadas que se aplicariam a ele. O versículo final mostra que a tendência seria o rei se elevar de coração e considerar que a promulgação para a multidão não se aplicaria a ele, de modo que ele pudesse ignorar as leis feitas para o povo,
como acabamos de sugerir. Mas, além disso, havia 3 leis especialmente estabelecidas para ele. Primeiro, ele não devia multiplicar cavalos para si mesmo e, assim, fazer com que o povo tornasse ao Egito. Em segundo lugar, ele não deveria multiplicar esposas para si mesmo, para que seu coração não retrocedesse. Terceiro, ele não deveria multiplicar para si mesmo prata e ouro. É perceptível como ocorre a palavra multiplicação, e na terceira vez é multiplicação grandemente, e em cada caso é multiplicação para si mesmo. E, além disso, nesses versículos, o futuro rei foi instruído a manter-se bem informado perante a lei. Ele teria o trabalho de escrever uma cópia e depois lê-la todos os dias da sua vida. Salomão agiu em obediência a isso? Tememos que não. Se o fez, ele simplesmente tratou essas 3 proibições como letra morta. Assim, com relação ao primeiro, Salomão tinha 40.000 baias de cavalos para seus carros e 10.000 cavaleiros. 1 Reis capítulo 4, verso 26. E, novamente, Salomão tinha cavalos trazidos do Egito. 1 Reis capítulo 10, verso 28. O que havia de mais natural, visto que sua esposa saiu do Egito e provavelmente não se contentava com burros e mulas humildes? É de notar que, com exceção dos poucos que Davi capturou e reservou, de acordo com 2 Samuel capítulo 8, verso 4, e de Absalão, que, ao fazer sua oferta pelo reino, preparou para ele carros e cavalos, 2 Samuel capítulo 15, verso 1, não há menção de um cavalo em Israel até os dias de Salomão. Esta primeira promulgação, então, Salomão desobedeceu flagrantemente. A segunda promulgação também foi desobedecida de forma flagrante, pois o rei Salomão amava muitas mulheres estranhas junto com a filha de Faraó. 1 Reis capítulo 11, verso 1. Foi essa transgressão que causou tantos estragos em sua vida religiosa. E levado por sua influência, ele mergulhou na triste idolatria. O erro especial que trouxe sobre ele e por fim sobre seu povo, o julgamento de Deus. Em sua juventude e na meia-idade, ele pôde ter tido força de espírito para resistir à tendência, mas aconteceu que, quando Salomão ficou velho, suas esposas lhe perverteram o coração para buscar outros deuses. 1 Reis 11:4. Semeando para a carne nos primeiros anos, ele colheu corrupção quando ficou velho. Tampouco foi diferente no que diz respeito à terceira proibição, como atesta a última parte do capítulo 10. Ele multiplicou grandemente o ouro, a prata e o marfim, e não apenas isso, mas coisas que eram inúteis ou que meramente serviam para sua vaidade pessoal, como macacos e pavões. Todas essas coisas ele multiplicou para si mesmo. Podemos lembrar que seu pai Davi também acumulava grandes reservas de ouro e outras coisas preciosas. Sim, mas o fez para a casa de Deus, que estava proibido de construir. A última parte de 1 Crônicas, capítulo 28, nos fala sobre isso. E o próximo capítulo nos diz que, por ter dedicado sua afeição à casa de seu Deus, ele deu de sua privada bolsa não menos do que 3.000 talentos de ouro e 7.000 talentos de prata. Davi multiplicou para o serviço de Deus, embora nunca viesse a ver a riqueza ser gasta. Salomão a usou e então multiplicou muito mais para si mesmo. Essas coisas são registradas para nosso aprendizado e advertência. As riquezas podem ser uma armadilha para o cristão, como 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 testemunha.
mas estamos pensando nas muitas outras instruções claras estabelecidas para nós no Novo Testamento. Por que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não devemos imaginar que não temos mandamentos a observar. Na verdade, alguns de nós ficaríamos surpresos se contarmos o número de vezes que as Escrituras mencionam um mandamento que se aplica aos cristãos, particularmente nos escritos do apóstolo João. Se estivéssemos debaixo da lei, nossa posição diante de Deus seria determinada por guardarmos ou não seus mandamentos. Estamos debaixo da graça e nossa posição está em Cristo, além de qualquer anulação. No entanto, se negligenciarmos os mandamentos de nosso Senhor, nós o desonramos e nos colocamos sob sua disciplina. Pode haver muitos detalhes de nossa vida sobre os quais o Senhor não emitiu nenhum mandamento definido. E então somos deixados a inferir que, com uma consciência exercitada, podemos deduzir das Escrituras. Em tais assuntos pode haver diferenças de julgamento, mas quando nosso Senhor falou, como Ele de fato fez, cabe a nós mesmos simplesmente obedecer. Ele emitiu mandamentos em assuntos da Assembleia. Veja 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Bem como em questões de conduta pessoal. E se nos opormos, ou simplesmente os ignoramos, estaremos fadados a algum tipo de desastre. Quando estivermos diante do tribunal de Cristo, e Ele examinar todo o nosso curso terrestre, sem dúvida nos mostrará o quanto dos problemas e mesmo desastres de tipo espiritual que sofremos, causamos a nós mesmos por nossa desobediência ao seu desígnio, mandamentos e as instruções definidas que chegaram até nós nos escritos apostólicos.